Um filme, dois cinéfilos e muita alucinação. No Alucine de hoje, Pobres Criaturas. dirigido por Yorgos Lanthimos, E protagonizado por Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo. o filme teve 11 nomeações e levou 4 estatuetas. Também são filmes do Lanthimos: Sacrifício do Cervo Sagrado, A Favorita e Tipos de Gentileza. Quando Pobres Criaturas começa, a gente é colocado na casa de um cientista, na casa de um cirurgião, o Godwin Baxter, que logo a gente vai descobrir que é apelidado de God, Deus em inglês. E a gente conhece a Emma Stone, né, que é a Bella Baxter, e ela tem comportamentos infantis, comportamentos estranhos. Muito bizarro. Bem Lanthimos. A gente vai se deparar com um aluno, né? Porque o God Baxter, ele, além do mais, aparenta ser um professor, e um dos alunos dele vai ser convidado para participar de um projeto dentro da casa do próprio professor, onde ele vai ter o trabalho nada mais nada menos do que observar a brilhantíssima Emma Stone, ou que ela vai estar com esses comportamentos muito bizarros. Logo a gente descobre que ela é um experimento dele, ele é como se fosse um Dr. Frankenstein, e ele coloca o cérebro de uma criança num corpo de um adulto para observar o desenvolvimento. Vamos ter umas trocas com cenas em preto e branco, que vão referenciar certos momentos da vida da Bella, e cenas com cores muito vivas, cores maravilhosas, que vão compor uma fotografia incrível, a qual milagrosamente, mas não tão milagrosamente, ele acabou não levando o Oscar desse ano pela fotografia. Perdeu para Oppenheimer. Somente. E nesse contexto todo, a gente vai acompanhar esse cuidado, essa observação que vai ter em cima da Emma Stone, do personagem dela, da Bella, da relação dela com o professor e o aluno, que acaba virando parte do projeto. E a partir daí, né, quando o filme vira colorido, é quando a Bella sai da casa dele, porque até então ela era mantida prisioneira dele, e aí é que vem a grande trama, né, o grande plot, o grande assunto do filme, que é o desenvolvimento dela fora da casa. Então ela, como uma criança no corpo de um adulto, ela vai passar a ter choques de realidade, de comportamento social, aprender questões de filosofia, sociedade, socialismo, comunismo, bem, mal, quando as pessoas são ruins. Vai também ter a questão sexual dela, da aprendizado, da descoberta sexual do corpo dela, que é muito estranho e muito bizarro no filme. Bem sexual. Bem sexual. E essa perspectiva que o Lanthimos vai nos dar é brilhante. Ele é um filme do Lanthimos que ele não é simples de se entender, não é simples de se apreciar. Eu acredito que não é para qualquer um, porém, ele é uma obra das mais premiadas do Lanthimos e provavelmente vai ficar marcado para a história, inclusive. E com uma atuação irretocável da Emma Stone. Assistam Pobres Criaturas. A primeira mensagem que Pobres Criaturas me passou foi de como a arte consegue ser fabulosa, de como a boa direção para um diretor e o artifício e o uso dos artifícios cinematográficos transformam a mensagem de um filme. A escolha dele por preto e branco e cores, a escolha dele pela câmera de olho de peixe, né, o fish eye, a escolha dele por fazer cortes diferentes, e cenografias diferentes e colorações diferentes. Tudo isso enriquece a experiência quando você vai relacionando esses fatos com a própria história. A questão da perversidade, das coisas boas, dos desejos, das coisas ruins, como a exploração e sentimentos humanos que a gente muitas vezes está acostumado, vamos dizer assim, passar um pano, ou a gente está acostumado realmente a normalizar certos comportamentos que realmente são ridículos nossos, né, como sociedade, como humanos. A mensagem que eu tenho é exatamente essa complexidade das barreiras morais e das cobranças morais que a gente tem, que a gente nem sabe por que respeita, ou porque, o que é socialmente aceito, o que não é socialmente aceito, porque eu posso fazer isso, ou falar sobre isso, ou não devo falar sobre isso em certas situações, ou porque eu faço algumas coisas entre quatro paredes, mas não posso fazer ou falar sobre elas em público. E ele vai trazer isso através de uma perspectiva de um cérebro infantil, de uma pessoa que não tem maldade, de uma pessoa que justamente não está acostumada, que não está sensível e que não está normalizada com coisas tão depravadas e não está acostumada a normalizar coisas que não deveriam ser normais. Então ela aprende a falar num corpo de adulta, ela conhece o próprio corpo dela sexualmente num corpo de adulta, ela vê com os olhos dela a maldade do mundo, ela é passada para trás, ela passa por uma série de situações que a gente já está acostumado que a gente passa, e as pessoas que vão se relacionando com ela também vão quebrando a cara em diversos momentos.
Uma pessoa fala que não vai sentir ciúme, acaba tendo. Uma pessoa que fala que não quer controlar, ela acaba controlando. Essa capacidade de evoluir, essa capacidade de ser melhor, através não só do personagem da Bella, senão também de como vamos ver as reações dos personagens que vão se relacionando com ela, que não tem essa mesma dificuldade que ela tem. E isso é muito relevante, pois é a evolução constante que deveria ser procurada por todo mundo, apesar da situação, apesar da gravidade ou da parte boa de cada experiência que nós tenhamos em vida, ao longo da trajetória. Essa evolução constante é a que deveria ser atingida, pois sim, é a mensagem que para mim tenta trazer o Yorgos. É um dos Oscars de atriz dos filmes que eu já assisti mais merecidos, porque ela realmente consegue transmitir a todos os momentos do filme, desde o começo até o final, as sensações e os sentimentos de crescimento, desenvolvimento e amadurecimento da Bella Baxter. Então, assistam Pobres Criaturas, é um filmaço, é uma obra de arte. Masterpiece. Sobre Pobres Criaturas era isso. Espero que quem não assistiu tenha dado vontade de assistir. Quem já assistiu, comenta aqui embaixo. Pro Luga, nota 4,5, filmaço do Lanthimos, sem dúvidas. E pra você, Biótimo? Pro Biótimo, 4 estrelas e meia, melhor filme do Yorgos Lanthimos. Gostou do vídeo? Gosta de cinema? Curte e segue o canal para acompanhar os próximos vídeos. Vai ter sempre uma dica bacana de filme por aqui.